Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado em mais um Café com Fé que nos dá o Senhor Jesus nesse dia. Estamos muito felizes porque Deus tem nos dado graça para que nós possamos continuar fazendo o ID do Senhor através da internet, através do Facebook. Agradecer a Deus também porque eles permitem ainda nós pregarmos o Evangelho através da internet, através do Facebook, é meta agora, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome do Senhor. Está comigo aqui o pastor Jonas e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, a respeito das perseguições da igreja, a respeito da porta do céu, a porta do inferno, para que Deus possa nos dar entendimento para lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos ler um texto para que nós possamos transcorrer aqui, meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, te pedimos em primeiro lugar perdão por nossos pecados, por nossas falhas, por nossos erros, porque somos inconstantes, somos frágeis, Pai. Mas nós te pedimos a Tua misericórdia. Te pedimos também que esta conversa, que este bate-papo aqui a respeito da Tua palavra, ele venha a ser proveitoso na vida das pessoas e se alguém tem alguma dúvida, que nesta hora venha, Senhor Deus, ser esclarecida através da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O texto que nós escolhemos para que nós possamos ler e meditar um pouco está no livro de Mateus, no capítulo 16, o verso 13 em diante. Amém? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros profetas, Jeremias. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só o 19 para concluir o texto. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será também desligado no céu. A paz do Senhor, pastor Jonas, fique à vontade, que Deus nos abençoe nessa tarde. Pai do Senhor, desde já eu quero agradecer mais uma vez, essa honra de nós estarmos aqui realizando mais uma vez esse Café com Fé. Desejar a você uma boa tarde, uma boa chegada de noite, que a paz do Senhor Jesus reine no teu coração. Isso aqui é um assunto muito bom de nós hoje se aprofundarmos em termos dessa palavra, Porque quando nós olhamos aqui, como disse o pastor João, esse versículo 18, que ele diz que eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Nós entendemos muito bem que Pedro ele tem um significado, Ele vem do grego, vem do hebraico, vem do aramaico, aí, que é o significado de Petros, que quer dizer pedra, Então, quando você olha para essa palavra, Jesus ele quer mostrar Pedro como se fosse uma rocha. E eu acredito assim, pastor João, que quando ele fala em termos de Pedro, ele edificando uma rocha, nós sabemos que hoje uma rocha é difícil dela ser quebrada com facilidade. E esse texto, meu pastor, ele é um texto que ele é de várias interpretações, mas o versículo 16 responde ele. Quem é a pedra? Ele está falando, a palavra que Jesus falou sobre esta pedra, ele está se referindo ao que Pedro disse. Isso. Ele está dizendo, o Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra, sobre isto que tu falaste, eu edifico a minha igreja. Porque senão a igreja seria edificada sobre Pedro. Isso. E a igreja não é edificada sobre Pedro. A igreja é edificada sobre Cristo Jesus. Deixa eu me fazer uma pergunta aqui para nós entrarmos num tema, pastor. Ele diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que seria, o que viria da porta do inferno que pode atrapalhar, que pode prevalecer contra a igreja do Senhor e até a destruir, pastor, no seu entendimento? No meu entendimento, quando Jesus ele falou que sobre a porta do inferno, nós sabemos, eu tenho assim um pouco buscado em termos de significado. Inferno ele vem com algumas tradições como Hades, né? Vem como podemos dizer, Tártaros, vem como Gená, são palavras que grego e hebraico traz para nós como se fosse uma sepultura. Então eu analiso assim, quando ele diz que a porta do inferno não prevaleceria, porque hoje que nós estamos vendo, o que mais o inimigo ele tenta implantar no ministério que Jesus tenta edificar, é colocar nas pessoas o que? A frieza. Seria as obras da carne também? Isso, o pecado. Porque hoje o que prevalece sobre as coisas que Deus ele tenta. Porque quando eu vim para cá, pastor João, eu estava fazendo uma pequena análise e eu fui buscar buscar um pouquinho, e o que me chamou a atenção foi que quando ele fala em termos dessa palavra, o que ele quer nos mostrar uma purificação. Ele quer trazer uma purificação para a igreja. Então, quando a gente observa, quando ele diz no contexto anterior lá, que ele vai perguntar, e vocês, o que vocês acham de mim? O que vocês ouviram falar? E quando os discípulos começam a relatar, e Pedro descreve dizendo, não, o Senhor é o Deus vivo, é filho do Deus vivo. E quando ele olha e viu que aquilo ali não foi do homem que foi gerado, mas sim o Espírito Santo de Deus revelando a ele, aí que ele cita essa palavra. Então a porta do inferno não vai prevalecer. Por quê? Porque uma igreja que verdadeiramente, né, ela é guiada pelas coisas de Deus e tem o Espírito de Deus, não vai bater a frieza, né, não vai bater o pecado, porque esse é o objetivo do diabo contra a igreja do Senhor, é implantar o pecado. Engano, né, pastor? Nós observamos que tem surgido muitos falsos profetas. Eu fico me questionando o que sairia da porta do inferno. O que nós podemos ver e identificar e dizer isso aí é da porta do inferno. Isso aí é o diabo que está fazendo, isso aí é o inimigo que está lançando contra a igreja de Cristo. Né? Nós observamos aí uma das coisas que tem o medo tomado conta. Será que o socialismo vai tomar conta? Será que o comunismo vai tomar conta? Vai perseguir a igreja? Quer dizer, isso é um dos ardis de Satanás para fechar a porta de igreja. Né? Seria também isso uma das coisas que sairiam das portas do inferno, mas o Senhor Jesus garante que não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja. Eu até faço aqui uma conjectura de entender o seguinte, que Jesus poderia, eu não sei se Ele fez, mas Jesus poderia até ter feito um gesto, Jonas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que ele está falando é a edificação que Pedro teve. É o discernimento que Pedro teve. Quem foi que deu entendimento para Pedro para que ele pudesse responder que tu és o Cristo, Filho de Deus? Foi o próprio Espírito de Deus. Então, se o próprio Espírito de Deus deu essa afirmação a Pedro, Jesus vem e confirma sobre essa pedra, sobre essa edificação que tu falaste aí, Pedro, que eu sou o Filho de Deus, e também eu vou te dar uma bênção, também uma palavra profética sobre a tua vida, que tu também serás uma pedra, não a pedra angular, não a pedra de esquina que fará diferença para os homens, mas tu também serás uma rocha. Até porque Jesus trocou o nome, o nome dele era Simão Barjonas. Simão trocou para Pedro, para Cefas, que Simão significa vara, e Cefas significa pedra. Quer dizer, tu vai deixar de bater, tu vai apanhar agora. Tu vai apanhar pelo meu reino. Antigamente tu era vara, tu batia nos outros. Agora tu vai ser pedra, tu vai levar pedrada, martelada, marretada. Mas tudo que tu diga. Olha a autoridade, pastor Jonas. A autoridade que Deus entregou na mão de Pedro e automaticamente transfere para mim e para o Senhor essa responsabilidade. E essa colocação ela foi bem específica, porque muitas pessoas interpretam assim quando lê esse versículo. Não, é Pedro, a igreja edificada.
Só que não. Se a gente for analisar a forma que é pronunciada, se cumpre o que o Senhor falou. Se Jesus dissesse é sobre você que eu estou edificando, é sobre você que eu estou botando esse cargo, mas quando ele disse é sobre esta, né? Quando ele diz é sobre esta pedra, que no caso ele se colocou ele como sendo verdadeiramente a base estrutural para verdadeiramente que hoje esse evangelho pudesse hoje ser conhecido mundialmente. Em outras passagens da Bíblia nós vamos ver que ele vai dizer que teve construtores que rejeitaram essa pedra, né? Paulo também lhe descreve um pouco sobre essa pedra, que ele vai dizer que a pedra angular que muitos rejeitaram, essa veio ser verdadeiramente a edificação. Que é Cristo, e né? é Cristo, não Jesus, é Pedro. não é Pedro. É Cristo, né? Eu acredito aqui como Pedro foi colocado como nós hoje. Sobre nós foi dada uma grande responsabilidade. Qual foi a responsabilidade hoje? Pregar esse evangelho que leva as pessoas à transformação, leva as pessoas à cura, à libertação. E é sobre esse evangelho que hoje nós pregamos que nós temos que se botar firme e se agarrar nessa palavra que o diabo tenta de várias formas tentar paralisar. E é por isso que Jesus disse, se vocês verdadeiramente tiverem edificado, o diabo não vai se prevalecer. Porque eu entendo assim com essa palavra, assim, o que eu tento ver no dia de hoje, pastor João, é hoje o inimigo tentando matar de várias formas os irmãos para que hoje essa palavra do evangelho não seja se concretizada. E hoje nós estamos olhando que Deus é que ele fala aqui, ó, não foi a carne nem o sangue que revelaram, mas sim é esse Espírito divino que hoje tem nos dado o privilégio de nós reconhecermos quem é essa pedra edificadora e qual é o nosso dever e a nossa responsabilidade nos nossos tempos atuais para transmitir essa palavra divina, né? E uma coisa interessante que eu observo aqui, pastor, nesse texto, é que Jesus não está dizendo que o inimigo não vai tentar. Ele está dizendo que ele não vai vencer, que ele não vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus, mas ele vai tentar. Ele vai lançar contendas, ele vai lançar brigas, ele vai lançar tudo aquilo que ele puder, né? Eu até me referi agora há pouco às obras da carne, né? A mentira, a fofoca, a calúnia, para que o próprio povo se destrua. Porque a palavra de Deus diz que um povo dividido ele não subsiste, ele não cresce, ele não vai em frente, ele não caminha, né? Mas quando está unido, a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, qual é a saída para que a porta do inferno não prevaleça? É nós reconhecermos que Cristo é a rocha, que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens e que nela nós temos vitória. Não desistimos da caminhada, não desistimos da peleja, mas nós continuamos pregando. Uma coisa interessante que até conversando com o senhor mesmo há um tempo atrás, nós falamos que a igreja de Cristo usa esse texto aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas quando teve a pandemia todo mundo fechou as portas. Fechou, isso é uma verdade. Todo mundo se fechou, todo mundo se trancou com medo, né? Então esse versículo não se cumpriu. As portas do inferno prevaleceram contra a igreja, porque fechou o governo para fechar a porta da igreja, para que não se cumpra a palavra de Deus em cima daquilo que o Senhor tem deixado para nós. E o que eu acho interessante aqui, pastor João, não fugindo desse assunto, que tá gostoso, tá bom a gente conhecer mais sobre essa palavra, eu me lembro das tentações, como é que o diabo ele tem trabalhado. Quando nós olhamos as tentações que Jesus passou, eu tenho uma forma assim de fazer uma conjectura em termos dessa palavra, que Satanás ele não chegou lá e disse bem assim, vem cá, eu sou inimigo, eu vou te proporcionar isso aqui e vai melhorar. Ele levou Jesus num momento e uma situação em que Jesus estava naquele momento ali de necessidade. E qual foi a palavra que ele citou? Confrontando, dizendo, se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e mata a tua fome e se retira, porque Jesus rebateu a ele com a mesma palavra dizendo, nem só do pão viverá o homem. E nisso eu começo a fazer uma análise
como o senhor acabou de deixar bem claro aqui, que o diabo, por mais que ele não tente, ele não vai prevalecer, mas ele não vai desistir, ele vai continuar tentando até um certo ponto de querer paralisar aquilo que Deus verdadeiramente lhe quer que as pessoas conheçam. Então você vai ver claramente, ó, uma coisa que diz aqui: as portas do inferno elas não se prevalecerão. E isso foi simplesmente uma forma que nós trazemos para que você entenda que tem muitas pessoas que às vezes sobem em cima dos altares, sendo pastores, assim, não vai prevalecer. E nós acabamos de fazer uma pequena amostra aqui, que o diabo em 2020 ele se prevaleceu sobre Fechou a porta da igreja. as igrejas chamadas templos, mas não se prevaleceu contra a verdadeira igreja de Cristo chamado móvel, que somos nós. Porque quando a pandemia veio, nós estávamos aonde? Nós estávamos na rua, nós estávamos pregando, nós estávamos anunciando. Não parou a onda, né? Então o que aconteceu? Quando o homem olhou, achando que a igreja de Cristo seria os templos construídos, edificados pela mão do homem, a igreja de Cristo verdadeiramente móvel, que sou eu, sou o pastor João, é você, estava aí expandindo, pregando o evangelho. E é sobre essa palavra que ele diz uma coisa bem interessante, pastor João, que me chamou a atenção, versículo 19, que ele diz bem assim, ó: e eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que poderia ser esta chave? De que forma assim nós poderíamos explicar, trazer às pessoas qual seria essa chave? De que forma seria ela? Será que seria as orações? Será que seria... a principal função de uma chave é abrir ou fechar. Né? A principal função, quando ele diz eu te dou a chave, ele mesmo diz... eu abrirei as portas do céu, né? E as portas do inferno não prevalecerão. O que será ligado na terra será ligado no céu. Através de quê? Através da oração também, né? E a pregação do evangelho, ela é uma chave que abre a porta do reino do céu. Se nós pregarmos o evangelho, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo a porta para o pecador entrar e se aproximar do reino de Deus. Estamos abrindo e só quem pode fechar é Deus, né? Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha, mas também a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas ele dá essa chave para nós. E ele diz, assim como eu abro e fecho, eu entrego na mão de vocês a responsabilidade também de abrir e fechar, né? Se vocês orarem fechando, vai se fechar na terra, vai se fechar no céu. Mas se vocês orarem abrindo, vai se abrir no céu e vai se abrir também na terra. Meus irmãos, eu quero só pedir perdão aos irmãos aqui. Nós estamos adaptando ainda o nosso cenário, né? Como vocês estão vendo, estamos preparando aqui um cenário diferente. E eu me levantei algumas vezes para organizar algumas coisas, tá bom? Nos perdoe. Daqui para frente vamos tentar fazer cada vez melhor, né, para o reino de Deus e para que você também nos acompanhe, né? Pastor Jonas, vamos declinando aqui nas partes finais a respeito da palavra de Deus e amanhã estaremos de volta aqui também. O que eu achei interessante aqui nesse versículo final, que o senhor trouxe uma boa explicação em termos da chave. Eu fiquei analisando os versículos, as últimas letras finais, que diz que tudo que Pedro ligaria no céu seria ligado, né, na terra seria ligado no céu. Mas o que seria desligado na terra seria desligado dos céus. Então quando eu olhei para essa palavra, Deus me fez pensar em muitas pessoas que hoje têm essa chave na mão, mas não estão ligando as coisas no céu, em termos de que não estão pregando o evangelho, não estão fazendo o ide do Senhor. Então, isso é para nós um despertar. Você que nos acompanha, talvez você esteja aí afastado da presença de Deus, volte enquanto é tempo, irmão, porque na tua mão também Deus te entregou essa chave desse evangelho maravilhoso, de anunciar essa palavra às outras pessoas. Porque quando eu olhei para esse versículo final aqui, para essa parte, ele disse: tudo que você também desligar na terra será desligado. A gente tem que estar ciente, porque se hoje nós não estiver fazendo a obra de Deus naquele grande dia, nós não podemos cobrar de Deus algo que nós não somos merecedores. E tem muitas pessoas, pastor João, que desligaram essa chave, porque já não fazem mais a obra do Senhor da forma como Deus havia ordenado.
Qual foi a ordenança de Deus para os seus discípulos, para os seus apóstolos? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Trocar, irmãos, o evangelho de Deus por prosperidade. Trocar esse evangelho de Deus verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor Jesus, pelos seus achismos. As pessoas, você vai na casa de oração, as pessoas elas já olham para você e te analisam. Se você for uma pessoa bem apresentada, você vai valer aquilo que verdadeiramente você é ali naquele momento. Se você for de uma forma simples e humilde, as pessoas te desprezam. E eu quero finalizar em termos dessa palavra. Só completando o teu raciocínio e ajudando a entender. O povo de Deus hoje, como tu está dizendo que vão atrás da prosperidade, o povo de Deus também deixou de acreditar, isso eu falo com certeza, e o senhor vai concordar comigo, eu acredito, não acredita mais, escuta o que eu vou dizer, o povo de Deus, a maioria do povo de Deus não acredita mais que essa palavra aqui é a revelação de Deus. A única revelação que é verdadeira é aquela que sai da boca. Não, eu quero que o homem fale. A palavra que sai da boca do homem, ela pode ser falha, mas a que sai da boca de Deus, ela não é falha. E hoje, como o senhor disse, analisa a pessoa pela aparência, pelos talentos, mas também esquece do caráter. Verdade. Não importa se o cara é tudo de errado da vida, mas se ele tem dons, se ele tem revelação, se ele tem visão, ele passa a ser um homem bem recebido da igreja, como o senhor estava dizendo. E isso aí se cumpriu aquilo que o senhor falou aqui. As pessoas hoje já não vão mais em busca de Jesus, estão correndo atrás de profecias. E Jesus nos advertiu dizendo que chegariam nos finais dos tempos, se levantariam muitos falsos profetas, com o objetivo de que? Enganar as nações e até mesmo enganar aqueles que Deus escolheu. É por isso que isso aqui é um manual que nós temos. E é através disso aqui que Deus ele traz as maiores revelações para os nossos dias de hoje, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu quero finalizar com essa palavra que Jesus ele repreendeu naquele tempo, os judeus e os fariseus. Ele diz, vocês estão na porta. Por isso que Deus me lembrou essa palavra-chave. E o que ele disse? Vocês estão na porta, vocês não querem entrar e estão impedindo do meu povo a entrar. Não deixa ninguém entrar. Então, meus irmãos, não vá em busca de profecias, não vá em busca de prosperidade, vá em busca de Se Deus Cristo. quiser falar com você, ele sabe onde você está. Sabe, Ele sabe o seu endereço. Ele não precisa eu ir atrás da revelação. Deus manda até a Ele gente. manda. Né? E eu quero aqui agradecer a você que junto conosco mais uma vez. Deixa aí eu ver se tem nesse alguém aqui, privilégio, pastor Jonas. né, está aí realizando esse programa Café com Fé, né? Nós vamos estar aqui de segunda até sexta-feira por esse horário, das 4h30 até as 5, assim como Deus verdadeiramente ele tem proposto. E nos finais de semana nós vamos estar fazendo esse programa pela parte da manhã, devido, né, aí os afazeres pelas outras partes da tarde, que uns aí, o sábado uns sai para pregar, né, o pastor João sai para correr atrás dos seus objetivos, e no domingo pela parte da manhã, depois de nós fazer uma grande missão, né, pastor João, que é dar um café abençoado para as pessoas e também levando uma palavra, né. Então esses dias da semana nós vamos estar esse horário, e nos finais de semana pela parte das 10 horas da manhã, mas esse programa ele não vai parar. Enquanto Deus ainda proporcionar para nós essas oportunidades, antes que venha o grande decreto, a palavra de Deus ela vai ser semeada. Eu quero agradecer a você por estar conosco aí interagindo através desse programa. Meus irmãos, muito obrigado. Está conosco e assistindo aí o sumo sacerdote Rai, né, que amanhã vai estar aqui, sentado aqui conosco, conversando a respeito da palavra de Deus. Vai estar aqui, né, trazendo um pouco da sua sabedoria para nos ajudar a entender algumas coisas. Um grande abraço ao apóstolo Rai, o sumo sacerdote Rai, que estará conosco amanhã aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, irmãos, estamos nos adaptando ao local, né? Ainda não está legal ainda a imagem, mas vamos a cada dia melhorar mais. Vamos ver como é que a gente pode fazer para mudar essa estrutura, para mudar essa qualidade, para que possamos cada vez mais oferecer o melhor para você, tá bom? Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe. Amém.